Pessoal, o assunto do momento, a grande notícia que tomou conta dos noticiários hoje, dia 22 de março, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, é a questão envolvendo o ex-juiz e hoje senador da República, Sérgio Moro. Mais especificamente, os planos do PCC, o primeiro comando da capital, que envolveu diversas autoridades públicas, dentre elas o Sérgio Moro aí, e que contariam inclusive com planos de sequestro e até mesmo de homicídio, né? Uma coisa extremamente grave, e logo de cara algumas perguntas são feitas, são colocadas diante aí desses fatos. Qual é o interesse do PCC em prejudicar o Sérgio Moro, até mesmo tirar a vida dele e da esposa dele, que também estava sendo monitorada pela facção há algum tempo já? Qual é o interesse do PCC nessa história? Principalmente porque agora, no começo de 2023, é que eles decidiram agir nesse sentido. O que está por trás dessas ações do primeiro comando da capital? Então vamos conversar brevemente sobre esse tema aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. E não se esqueça, se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro aqui do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então essa notícia pegou todo mundo de surpresa. O PCC planejava matar e sequestrar autoridades e o Sérgio Moro era o alvo mais famoso dentre esses aí. Tinha também promotor de São Paulo, enfim, uma série de pessoas importantes dentro dessa estrutura da justiça aqui. E aí, a Polícia Federal, que estava investigando esse caso há alguns meses já, fez na manhã de hoje, quarta-feira, dia 22, uma série de prisões. 9 indivíduos foram presos aí pela Polícia Federal, então, para deflagrar aí essa operação sequaz que estava de olho nessas atividades do PCC e nesse planejamento aí de atos criminosos que deveriam acontecer aí em algum momento. A gente não sabe quando que isso aí seria executado de fato se a Polícia Federal não tivesse agido para impedir. E aí o PCC já estava organizando então ações que aconteceriam no Paraná, que é onde o Sérgio Moro vive, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rondônia, ou seja, praticamente todas as regiões do Brasil haveria ações do PCC para a gente ver como essa quadrilha, como essa facção criminosa aí, esse verdadeiro cartel brasileiro está ramificado, está capilarizado no território nacional, uma coisa terrível, né? O quanto eles conseguem se organizar para agir dessa forma em vários estados, para atacar várias pessoas de forma simultânea. Inclusive é o que diz a Polícia Federal, segundo o que foi apurado, né? Esses ataques seriam feitos de forma simultânea. E aí, o próprio Sérgio Moro já tinha sido notificado pela Polícia Federal dessa possibilidade já em janeiro, ao que parece, então ele estava ciente de que havia esse plano para tirar a vida dele, ou para sequestrar ele. Então, ele deu uma entrevista hoje, falou o seguinte, né, o fato de hoje é absolutamente grave. Desconheço na história da República uma organização criminosa ter tomado esses espaços de ousadia de fazer um plano para matar, para sequestrar um senador da República, uma deputada federal ou outras autoridades como promotor, né? Que é uma coisa realmente muito grave, até que ponto que chega o poder de uma facção criminosa, né? Recentemente falei que o PCC supostamente havia emitido um salve, né? Que é aquela circular que eles fazem ali, proibindo brigas de torcidas, e a coisa foi acatada imediatamente pelas torcidas organizadas lá em São Paulo, mas isso é fichinha perto desse tipo de coisa aqui, desse tipo de grau de organização criminosa que o PCC tem. Então, tanto o Sérgio Moro quanto a esposa dele já estavam sendo vigiados pelo PCC há algum tempo. Eles estavam alugando casas próximas aí da casa onde vive o casal, estavam preparando verdadeiros bunkers para fazer essa operação. E um negócio assim muito bem estruturado, muito bem organizado de fato, que é uma coisa assim assustadora, não é? Então a polícia, na verdade, ainda está investigando a dimensão disso aí, se esse planejamento fazia parte de algum esquema maior ainda e algum plano maior do PCC nessa história. Aí as investigações de fato vão começar agora que eles conseguiram apreender esses indivíduos aí, também materiais que estavam junto com eles, né? Agora fica aí a grande questão, a grande pergunta, por que que o Sérgio Moro era um alvo do PCC? E logo vem à nossa cabeça, é uma coisa assim automática, as declarações que o Lula fez recentemente, aquela entrevista ridícula que ele deu lá, em que ele falou que queria o Sérgio Moro, né? Queria ferrar o Sérgio Moro, vamos dizer assim.
e que ele falou que estava no poder para se vingar das pessoas que colocaram ele na cadeia, né? Então, uma coisa assim que chama atenção logo de cara. Na véspera do acontecido aqui da deflagração dessa operação, Lula dá uma declaração desse tipo aí, e isso acaba nos levando a fazer uma certa consideração desses fatos de uma forma conjunta. Será que isso aqui é o retorno do diálogo cabuloso que o PT tinha com o PCC, segundo integrantes do próprio PCC? Será que isso aí nada mais é do que o primeiro comando da capital agindo em favor dos interesses do próprio Lula? E bem, isso aí nós somos tentados a pensar dessa forma, e uma vez que estamos falando de duas facções criminosas, né, o PCC e o PT, porém o fato é que, ao que tudo indica, isso aí seria uma retaliação contra coisas que o Sérgio Moro fez enquanto ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Porque quando o Sérgio Moro era juiz, ele atuava mais em questões de corrupção, ficou famoso pela atuação dele na Operação Lava Jato, que não tem nada a ver com o PCC no final das contas. Porém, enquanto atuando aí como ministro da Justiça, o Sérgio Moro sim tomou algumas atitudes que desagradaram o PCC. Por exemplo, logo em fevereiro de 2019, ou seja, no segundo mês aí do cargo dele de ministro da Justiça, ele determinou o isolamento de lideranças de facções em presídios federais, porque a gente sabe que essas lideranças e as próprias facções mesmo são confinadas aí em presídios e continuam controlando o crime lá de dentro mesmo, mandando ordens, dando indicações do que deve ser feito do lado de fora. Acaba que não resolve coisa alguma em relação ao problema da criminalidade desses grupos criminosos organizados. Então ele tomou essa decisão de isolar os cabeças, né, os chefes das facções criminosas, muitas das quais pertencentes ao próprio PCC, como foi o caso aqui do Marcola, né, que foi transferido lá para a penitenciária de Porto Velho. Antes ele ficava em São Paulo mesmo, numa penitenciária de São Paulo, comandando o crime dali. Então o governo federal tratou logo de transferir ele para Porto Velho. Logo em seguida ele foi para Brasília também, porque descobriram um plano para soltar ele de lá. E além do Marcola, 320 cabeças do PCC foram trocados aí de presídio por decisão do Sérgio Moro, o que nos faz pensar qual é o tamanho dessa facção no final das contas, para ter aí 320 lideranças que precisavam ser tiradas do convívio com outros integrantes da facção para evitar continuar comandando as ações. Então é uma coisa assim assustadoramente grande essa organização criminosa aí. E aí existem conversas que foram grampeadas aí de nomes fortes do PCC reclamando dessa situação, se queixando do governo Bolsonaro por estar agindo nesse sentido aqui. Inclusive, um cara aqui chamado Elias, né, o apelido dele é Elias do bandido, do criminoso aqui, ele disse aqui, ó, esse Moro aí, esse cara é um filho da P. Esse cara é um filho da P mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar quando veio pra cima do PT. Pra você ver que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Essa frase aqui ficou clássica, inclusive, do diálogo cabuloso que o PT tinha com esse pessoal do PCC. E aí no governo Bolsonaro isso naturalmente acabou e o Sérgio Moro então tomou essas atitudes que desagradaram o PCC. Por incrível que pareça, não houve uma retaliação de grande porte do PCC em relação a essas ações, coisa que no passado aconteceu. Inclusive lá em 2006 teve uma onda de violência em São Paulo, mais de 500 pessoas morreram, uma coisa assim terrível, por conta de transferências também de membros do PCC. Então durante o governo Bolsonaro não teve nada disso, nenhum tipo de retaliação, o que nos faz perguntar, né, o que nos leva ao grande cerne da questão. Se o PCC não fez isso a mando do Lula, para beneficiar o Lula, como parece não ter sido, isso aqui parece mais ser uma retaliação, uma vingança por ações antigas aí, por que o PCC só foi agir agora, né? O Sérgio Moro não é mais ministro da Justiça, não tem nada que eles possam fazer contra ele que mude as ações que ele tomou lá atrás. Ah, mas ele é senador da República agora? Tudo bem, daí não faz muita diferença nesse sentido. Por que eles não agiram contra o Sérgio Moro antes, enquanto ele era ministro da Justiça, logo depois que ele saiu do governo Bolsonaro? Por que só foram pensar, planejar isso aí agora, para o começo de 2023? E, pois bem, isso provavelmente tem a ver com o fato de que o governo mudou.
temos agora um governo petista no âmbito federal e, como vocês bem viram aqui, o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC, bem provável que esse diálogo volte agora também, né? Então era um cenário muito mais propício para esse tipo de ação. Isso explica também o fato de por que lá no Rio Grande do Norte, agora que a facção criminosa lá, o Sindicato do Crime, não lembro o nome deles lá, começaram a agir, estão reclamando de coisas que já estavam aí há muito tempo. Por que só foram agir agora no começo de 2023? Mais uma vez, porque tem um governo conivente com a bandidagem lá no poder, afinal, o governo está cheio de bandidos também, eles entendem bem desse assunto, eles se sentem em casa. Então, naturalmente, o fato deles terem atacado aí, ou planejado atacar, né, essas autoridades públicas, dentre elas o Sérgio Moro, no começo de 2023, se deve ao fato de que o Lula é o presidente da República e eles se sentem muito mais à vontade para agir dessa forma com esse tipo de governante no poder. E o fato é que essa situação toda pegou muito mal pro Lula no fim das contas, né? Não só por a ocasião daquela declaração infeliz que ele deu, mas também pelo fato de o começo do mandato dele estar sendo marcado por ações violentas de facções criminosas ou planejamento de ações também. Então, já está sendo feita ali uma força-tarefa no Palácio do Planalto para tentar blindar o Lula em relação ao caso do Sérgio Moro. Flávio Dino está envolvido com isso aí, o Paulo Pimenta, que é ministro lá das comunicações, também está envolvido nesse grupo que vai tentar aí salvar a imagem do Lula em relação a esse caso, porque a coisa ficou feia, pegou mal para o Lula essa história, né? Volto a dizer, não acho que foi o Lula que mandou fazer isso, deu a ordem para que isso acontecesse. Claramente não foi. Porém, o timing em que isso aconteceu foi péssimo para o Lula, por consequência muito bom para todo mundo, né? Porque logo depois dele ter dado aquela infeliz declaração lá, falando que queria fazer aquilo lá com o Sérgio Moro, uma coisa absurda, uma coisa abjeta, se o Bolsonaro falasse 10% daquilo, a mídia estaria caindo, matando em cima dele, mas ninguém fica falando aí do Lula, todo mundo pegando leve com ele, mas logo na sequência dele falar isso, acontece de a Polícia Federal descobrir então, ou revelar pelo menos publicamente, e deflagrar a operação que visava capturar, prender pessoas que iriam organizar uma série de atentados contra autoridades públicas, dentre elas o Sérgio Moro. Para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a coisa ficou muito feia aí. Mas o que você achou dessa história? Qual é a motivação do PCC? O que eles têm por trás desses planos? Qual é o real objetivo dessa facção criminosa? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.